Olá a todos! A aula de hoje irá abordar sobre noções de cotagem em desenho técnico. Os tópicos da aula serão norma de cotagem, elementos de cotagem, regras de cotagem, métodos de cotagem, símbolos complementares de cotagem, exemplos de cotagem de peças e de plantas baixas. Durante um desenho técnico de qualquer objeto ou projetos de arquitetura, um passo muito importante é especificar as dimensões do objeto, as suas medidas, as suas dimensões reais. A indicação de medidas no desenho técnico recebe o nome de cotagem. A NBR 10.126, do ano de 1987, intitulada Cotagem em Desenho Técnico, fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. Essa norma, ela define cotagem como a representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, nota e valor numérico em uma unidade de medida. Elementos de cotagem. São 4 elementos: linha auxiliar ou linha de extensão. Nós temos aqui o exemplo mostrando linha auxiliar ou linha de extensão, linha de cota, limite da cota e cota, a própria medida, né? O valor numérico. Todas as linhas para a representação de cotagem devem ser linhas estreitas ou finas, linhas contínuas finas. Indicação dos limites. Podemos indicar por meio de setas cheias ou setas vazadas. Essa indicação é recomendada para o desenho mecânico. E também a indicação por meio de traços oblíquos a 45 graus ou pontos, recomendado para o desenho arquitetônico. Então, aqui temos os 4 tipos: setas cheias, setas vazadas, traço oblíquo ou diagonal e ponto. Lembrando que deve-se manter o mesmo tamanho dessa indicação em um mesmo desenho e não misturar diferentes tipos de indicação em um desenho. Cotas horizontais. Nesse caso, o valor da medida deve estar acima da linha de cota. Para cotas verticais, o número deve estar à esquerda da linha de cota. Conforme vemos nos exemplos, as cotas ficam alinhadas à linha de cota e deve-se ter essa atenção para esse detalhe: cotas horizontais acima da linha de cota, cotas verticais à esquerda da linha de cota. Mais recomendações referentes aos elementos de cotagem. A seta deve tocar a linha de extensão, a cota acima da linha de cota sem encostar, sem tocar na linha de cota. Linha de extensão ultrapassa a seta em 2 milímetros. A linha de extensão também é chamada de linha auxiliar, ela não toca no desenho, no objeto que está sendo desenhado. A cota ela deve ficar quando for na vertical, como falamos, à esquerda da linha de cota, escrito de baixo para cima. Indicação dos limites. Quando o espaço for limitado, não houver espaço suficiente, as setas de limitação da linha de cota podem ser apresentadas externamente no prolongamento da linha de cota. Então, existem situações que não haverá espaço, então coloca-se a cota no prolongamento da linha de cota, como vemos na imagem. Alternativas de cotagem por falta de espaço. Também podemos usar, além de colocar no prolongamento da linha de cota, podemos usar uma linha de chamada, como vemos aqui esse valor 2,5 está numa linha de chamada. Regras de cotagem. Evitar qualquer cruzamento com linhas de cota, cotar preferencialmente fora do contorno dos objetos. As cotas devem ser localizadas de um modo que elas não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Aqui vemos exemplos mostrando, o correto e o que é errado. Então, os algarismos da cota não devem ficar separados por elementos do desenho, como, por exemplo, linhas de simetria, como vemos aqui. Então, deve-se colocar de uma forma que nunca fique alterado ou separado os elementos, os algarismos da cota.
Métodos de cotagem. Existem 2 métodos de cotagem, mas somente um deles deve ser utilizado no mesmo desenho. O método 1 é o método recomendado que nós iremos utilizar na nossa disciplina. As cotas, no método 1, elas devem ser localizadas paralelamente às suas linhas de cotas e de preferência no centro, centralizadas. O método 2, nós vemos aqui na imagem, há uma interrupção na linha de cota, né? E o valor da linha da cota fica no meio da linha. Então, quando a linha de cota ela está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação para facilitar a leitura. Símbolos de cotagem são elementos complementares de cotagem que permitem identificar diretamente a forma de alguns elementos, facilitando a interpretação do desenho. Então, temos aqui os símbolos: o φ representa diâmetro, R significa raio, o quadrado, SR, raio esférico, Sφ, diâmetro esférico. Então, esses símbolos, eles identificam elementos. Exemplos de cotas utilizando símbolos. Então, aqui nós temos os símbolos, eles sempre devem vir antes da cota. Os símbolos, eles precedem a cota. Primeiro exemplo, vemos um diâmetro, símbolo do diâmetro, e depois o valor da cota, que seria 40 milímetros. Então, nós sabemos que ali, naquela seção, é uma seção circular. Na sequência, temos o símbolo de raio, precedido pelo valor numérico da cota, e por último, o quadrado com o valor. As cotas podem ser dispostas em um desenho de várias formas. Nós temos, por exemplo, cotagem em cadeia, cotagem por elemento de referência, em paralelo, cotagem aditiva. Cotagem de elementos repetidos. Quando temos vários elementos, se for possível, nós devemos contar o número, a quantidade de elementos e evitar repetir, colocar o número de elementos que estão ali vezes a sua dimensão. Recomendações importantes. Cada detalhe deve ser cotado uma única vez. As cotas maiores deverão ser colocadas por fora das menores. Deve-se sempre indicar as dimensões máximas de comprimento, largura e altura. As circunferências são cotadas pelos diâmetros. E, muitíssimo importante, as medidas indicadas nas cotas referem-se à grandeza real que o objeto vai ter depois de produzido. Ou seja, as cotas são sempre dimensões reais, independente da escala do desenho. Então, o valor que está nas cotas refere-se às dimensões reais. Observações complementares. A cotagem não deve deixar margem para futuros cálculos, deve ser exata, funcional e objetiva. As linhas de cota sempre em espessura fina. A mesma cota mostrada mais de uma vez é considerada um erro técnico, não repetir cotas. Quando se tem um desenho em perspectiva, deve-se cotar também em perspectiva. Elementos de objetos a serem cotados. Aqui nós temos exemplos de elementos que são importantes. Temos exemplo de um rebaixo, rasgo. No caso do rasgo, existe o rasgo passante, o rasgo não passante. Vemos o furo circular, furo quadrado. Exemplo de chanfro. O chanfro recebe a cotagem da profundidade e dos ângulos do chanfro. E também temos o exemplo de uma saliência. A cotagem dos elementos ela é fundamental para a identificação da forma e da posição. A cotagem de forma diz respeito às dimensões gerais, tamanho dos objetos, e cotagem da posição ou localização confere aos elementos do objeto a sua localização em relação a uma aresta de referência, essencial para a sua fabricação. Conforme vemos nesses exemplos, nós vemos aqui no exemplo 1, saliência, mostrando a cotagem de posição ou localização em relação a uma aresta. Exemplo 2, um rasgo passante, mostrando cotagem da forma e posição. E, por fim, a cotagem de um furo, apenas a cotagem de localização. Exemplos de cotagem de plantas baixas, temos diferentes exemplos, mostrando cotagem em centímetros, nesse caso, utilizando a indicação com pontos no limite da linha de cota.
Nesse caso também utiliza-se pontos para o desenho arquitetônico. Outro exemplo mostrando o traço oblíquo, que é também chamado de diagonal, 40 a 45 graus. Mais um exemplo com traço oblíquo. Outro exemplo com traço oblíquo, esse é o último exemplo. As referências. Essa foi a aula de hoje, ficamos por aqui, até mais, pessoal!